Estudo Bíblico de Mateus 12 verso 43, Almeida recebida e corrigida 1969. Introdução, Mateus 12:43, inserido no contexto de uma série de confrontos entre Jesus e os fariseus. Serve como uma advertência solene sobre a necessidade de um preenchimento genuíno e contínuo com a presença de Deus após a libertação do mal. Este versículo, parte de uma parábola mais ampla, enfatiza que a mera ausência do mal não garante a salvação ou a proteção espiritual. A limpeza superficial, sem a subsequente habitação do Espírito Santo, pode resultar em uma condição ainda pior do que a inicial. Ele se conecta diretamente com os versículos anteriores sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo e a avaliação da árvore pelo seu fruto. Contexto histórico: o capítulo 12 de Mateus está marcado por uma crescente hostilidade dos fariseus em relação a Jesus. Eles questionam a sua autoridade, criticam seus milagres, e até mesmo o acusam de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, Mateus 12:24. A cura do homem endemoniado cego e mudo, Mateus 12:22, provoca essa reação. No contexto da cultura judaica da época, a possessão demoníaca era uma realidade temida e reconhecida. Lugares áridos eram tradicionalmente vistos como habitações de demônios, áreas desoladas e distantes da presença de Deus. A busca por repouso por parte do espírito imundo reflete a sua natureza inquieta e a sua necessidade de habitar em um hospedeiro. A imagem de uma casa desocupada, varrida e adornada evoca a ideia de uma aparência superficial de pureza e ordem, mas sem substância interior. A ênfase na hipocrisia dos fariseus, que aparentavam justiça exterior, mas estavam cheios de maldade interior, Mateus 12:33-37, ressoa com essa imagem de uma casa varrida, mas vazia. Interpretação. Uma interpretação protestante comum desse versículo enfatiza a necessidade de um relacionamento genuíno com Deus e a presença do Espírito Santo para preencher o vazio deixado pela libertação do pecado. A simples ausência do mal não é suficiente. O versículo serve como um alerta contra a superficialidade da fé e a importância de uma transformação interior profunda. A casa representa a vida do indivíduo. A expulsão do espírito imundo simboliza a libertação do pecado ou de alguma influência maligna. No entanto, se essa libertação não for seguida por um preenchimento com o Espírito Santo, essa pessoa permanece vulnerável. O Espírito Santo, como parte da Trindade, é a força que protege o crente do retorno do mal e o capacita a viver uma vida de retidão. A aplicação contemporânea é clara: a salvação não é um evento único, mas um processo contínuo de busca a Deus, santificação e preenchimento com o Espírito Santo. A pessoa que se liberta de um vício ou de uma prática pecaminosa, mas não busca uma relação íntima com Deus e não permite que o Espírito Santo o habite, corre o risco de recair em um estado ainda pior. A chave é a constante renovação da mente e do coração, buscando a presença e o poder de Deus em todas as áreas da vida. Veja as referências em Gálatas 5:16-25. Este trecho contrasta a obra da carne com o fruto do Espírito. A carne representa as inclinações pecaminosas que podem voltar a dominar a vida de um crente se ele não estiver andando no Espírito. O fruto do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, etc., demonstra a presença e a obra do Espírito Santo na vida do crente, preenchendo o vazio e impedindo o retorno do mal. Isso reforça a ideia de que a libertação inicial deve ser seguida por um preenchimento contínuo com o Espírito. 2 Pedro 2:20-22. Este texto fala sobre aqueles que, tendo escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se de novo se deixam envolver e vencer por elas, tornam-se suas últimas condições piores do que as primeiras. Ele ilustra o perigo de voltar aos velhos caminhos após ter experimentado a libertação. Este trecho sublinha o ponto de que o mero conhecimento da verdade ou a libertação inicial não são suficientes para garantir a salvação final. É preciso perseverar na fé e buscar uma vida de santidade. Caso contrário, a condição final pode ser pior que a inicial. Estudo Bíblico, Mateus 12 verso 44. Introdução. Mateus 12:44 faz parte de uma parábola de Jesus, situada no contexto de sua controvérsia com os fariseus sobre a autoridade para expulsar demônios.
Após curar um endemoniado cego e mudo 12:22. Jesus enfrenta a acusação de que realiza milagres pelo poder de Beelzebu, 12:24. Em resposta, Jesus adverte sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo e apresenta a parábola do espírito imundo, 12:43-45. O versículo 44, especificamente, descreve o retorno do espírito imundo à casa de onde havia saído, encontrando-a vazia, limpa e adornada, preparando o cenário para a reocupação com consequências ainda piores. Este versículo serve como uma advertência sobre a necessidade de preencher o vazio deixado pela ausência do mal com o bem e a presença de Deus. Caso contrário, o mal pode retornar com força redobrada. Contexto histórico. No contexto do capítulo 12, Jesus confronta a hipocrisia e a incredulidade dos líderes religiosos judeus. Os fariseus questionavam a autoridade de Jesus e atribuíam seus milagres ao poder de Satanás. 12:24. Jesus demonstra que o reino de Deus está presente através de suas obras e declara que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, a rejeição consciente da verdade revelada por ele. A parábola do espírito imundo, portanto, adverte contra a mera remoção do mal sem a subsequente recepção do Espírito Santo. A cultura judaica da época, focada em regras e rituais externos, pode ter criado a ilusão de santidade sem uma transformação genuína do coração. Jesus usa essa parábola para expor a necessidade de uma mudança interna e duradoura, indo além da mera observância de leis externas. O varrida e adornada pode representar uma tentativa de seguir as regras religiosas externamente, sem real arrependimento ou entrega a Deus. Interpretação. Teologicamente, Mateus 12:44, à luz de uma perspectiva cristã trinitária, serve como um alerta sobre a necessidade de um relacionamento contínuo e crescente com Deus. Simplesmente se livrar de pecados, o espírito imundo saindo, não é suficiente. Se o vazio interior não for preenchido pela fé em Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo, o mal pode retornar e a situação se tornar ainda pior. A casa desocupada, varrida e adornada representa uma vida que pode parecer limpa e organizada externamente, mas está espiritualmente vazia. A ausência do Espírito Santo cria uma brecha para que o mal retorne com mais força. Para os crentes contemporâneos, essa passagem ensina que a conversão é apenas o começo. O discipulado contínuo, a oração, o estudo da palavra e o envolvimento na comunidade da fé são essenciais para manter o coração cheio do Espírito Santo e resistir à tentação. Não basta abandonar os velhos hábitos, é preciso cultivar uma vida centrada em Cristo, buscando a santidade e permitindo que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora. O cristão que negligencia sua vida espiritual corre o risco de voltar aos seus velhos pecados e vícios, talvez de forma ainda mais intensa. Referências cruzadas. Lucas 11:24-26, este é o relato paralelo da mesma parábola, fornecendo detalhes adicionais. Em Lucas, a ênfase é ainda maior na necessidade de substituir o mal por algo bom, não apenas removê-lo. A versão de Lucas também inclui a frase não achando onde repousar, o que demonstra a inquietação e a busca constante do mal por um lugar para habitar. Gálatas 5:16-26, este trecho descreve o conflito entre a carne e o espírito. Paulo exorta os crentes a andarem no espírito para não satisfazerem os desejos da carne. Ele lista as obras da carne e o fruto do espírito, demonstrando a necessidade de escolher conscientemente o caminho da santidade e de se encher do Espírito Santo para resistir às tentações. Este trecho mostra um exemplo de como evitar que a casa, nossa vida, permaneça vazia e vulnerável, como descrita em Mateus 12:44. Estas referências cruzadas ampliam a compreensão da parábola, reforçando a necessidade de uma transformação interna genuína, sustentada pela contínua presença e poder do Espírito Santo, para evitar que o mal retorne e domine nossas vidas. Estudo bíblico de Mateus 12 verso 45. Introdução. Mateus 12:45 é a conclusão de uma parábola curta, mas poderosa, proferida por Jesus em resposta à blasfêmia dos fariseus, que o acusaram de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Mateus 12:24.
A parábola do espírito imundo que retorna à casa vazia serve como um aviso solene sobre o perigo da rejeição a Cristo e a consequente piora da condição espiritual. Ela encapsula a gravidade da escolha entre aceitar o reino de Deus, demonstrado pelo poder de Jesus sobre o mal, ou permanecer em incredulidade, abrindo a porta para uma influência ainda maior do pecado e da escuridão. A mensagem é particularmente direcionada à geração má, Mateus 12:45, que testemunhou os milagres de Jesus e, mesmo assim, optou por rejeitá-lo. Contexto histórico. O contexto histórico imediato é crucial para entender o impacto dessa parábola. O capítulo 12 de Mateus narra uma série de confrontos entre Jesus e os fariseus, expondo sua hipocrisia e endurecimento de coração. Os fariseus questionam a autoridade de Jesus e a legitimidade de seus milagres. A cura de um endemoniado cego e mudo, Mateus 12:22, é um ponto crucial, pois o povo começa a se perguntar se Jesus não seria o Messias, Mateus 12:23. A resposta blasfema dos fariseus, atribuindo o poder de Jesus a Satanás, demonstra a profundidade da sua rejeição e a sua escolha deliberada de fechar os olhos à verdade. A referência a esta geração má reflete a crescente incredulidade e a teimosia do povo judeu, especialmente de seus líderes religiosos, que se recusaram a reconhecer Jesus como o Messias prometido, apesar das claras evidências. A parábola do espírito imundo serve, então, como um alerta sobre o destino espiritual que aguarda aqueles que persistem em rejeitar a luz. Interpretação. Teologicamente, Mateus 12:45 adverte contra a ilusão de que a simples ausência do mal é suficiente para garantir a salvação. A casa desocupada, varrida e adornada, Mateus 12:44, representa uma vida que pode ter sido superficialmente purificada de alguns vícios ou hábitos negativos, mas que não foi preenchida com a presença do Espírito Santo. A ausência de Deus cria um vácuo que inevitavelmente será preenchido por influências ainda piores. A volta do espírito imundo com outros 7 espíritos piores demonstra que a rejeição de Cristo não leva a um estado neutro, mas a uma progressiva deterioração espiritual. A declaração final, assim acontecerá também a esta geração má, é um aviso severo sobre as consequências da incredulidade e da rejeição de Jesus como o Messias. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um lembrete da necessidade constante de buscar a presença de Deus em nossas vidas e de nos mantermos vigilantes contra as tentações do pecado. Não basta evitar o mal. É essencial nos enchermos com o Espírito Santo e permitirmos que ele nos transforme à imagem de Cristo. Um compromisso superficial com o cristianismo, sem um verdadeiro relacionamento com Deus, pode levar a uma condição espiritual pior do que a anterior. Veja as referências em Lucas 11:24-26, este versículo, que relata uma parábola muito semelhante à de Mateus 12:43-45. Reforça o ensinamento sobre o perigo da mera limpeza externa sem a transformação interior. A semelhança entre os textos enfatiza a importância deste ensinamento para Jesus e seus discípulos. 2 Pedro 2:20-22, porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Mas aconteceu-lhes o que diz este verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu espojadouro na lama. Este trecho oferece uma perspectiva sobre o perigo de um retorno a um estado anterior, mesmo após uma aparente libertação. Isso liga a parábola de Mateus a um tema mais amplo das Escrituras sobre a necessidade de uma fé perseverante e uma transformação contínua. Ele demonstra que conhecimento superficial ou a experiência religiosa passageira não são suficientes para garantir a salvação final.